Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Deus por esse momento. E vamos iniciar a nossa sessão de solenidade em homenagem à Igreja Presbiteriana de Peixinho pelos seus 50 anos de existência e serviço prestado na nossa cidade. Senhores e senhoras, solicito a todos presentes que desliguem seus telefones celulares ou deixem em modo silencioso. Declaro aberta a sessão solene neste dia 16 de novembro de 2022 para homenagear a Igreja Presbiteriana de Peixinho pelos seus 50 anos de serviço prestado à cidade de Olinda, conforme o requerimento e autoria do vereador Felipe Nascimento. E convido o vereador Felipe Nascimento para fazer parte dos trabalhos. Também convido, com o objetivo de compor a mesa, o senhor Johnny Ribeiro, fui vereador aqui da casa por muitos anos, tem um serviço prestado à nossa cidade. Convido também o vereador Flávio Nascimento para fazer parte dos trabalhos aqui da nossa casa. Agora convido o presidente do presbitério de Olinda, Frank de Melo Penha. Convido também o presidente do Conselho da Igreja Presbiteriana, Marcos Arthur, para compor aqui também a mesa. Convido a todos que fiquem de pé para a leitura da Bíblia Sagrada e convido para a leitura da Bíblia Sagrada o senhor pastor Marcos Arthur. Uma boa noite a todos e saúdo com a graça e a paz, a alegria de estar nessa casa e convido todos para que nós possamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas
foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Agora passo a palavra para o coral.
solicito que permaneçam, solicito que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Registrar os convidados e autoridades presentes, o secretário do Conselho, Ronaldo Cavalcante, o vice-presidente da Igreja Presbiteriana, Renato Jorge, o pastor da Igreja Presbiteriana de Olinda, Adalto Lins. E convido o excelentíssimo vereador Felipe Nascimento para fazer uso da palavra sobre a igreja homenageada. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer,
Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Eu te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. A paz a todos, boa noite. Queria iniciar com esse hino, né, que todos os dias é dia de luta, né? E eu sei, né, que a igreja vem todos os dias, né, pastor, lutando, né, para alcançar o seu objetivo, lutando todos os dias para ensinar, né, o que é a palavra de Deus. Queria saudar aqui também o meu amigo, né, o meu amigo Jonas Ribeiro, né, o meu amigo que ajuda bastante aqui a nossa gestão, do professor Lupécio, né, o amigo diferenciado que a minha família tem. Queria saudar aqui também o meu amigo Flávio Nascimento. Queria saudar também aqui o nosso pastor Arthur, o secretário de conselho Ronaldo Cavalcante, o vice-presidente da igreja presbiteriana Renato Jorge, o vereador, desculpe, já saudei o vereador Flávio Nascimento, pastor da igreja presbiteriana de Olinda, Adalto Lins. Né, gente? A gente, não sei se eu estou esquecendo de alguém. Presbiteriana, pastor, presidente, presbítero, presidente do conselho, né? Presidente do conselho da igreja presbiteriana, Marco Arthur. Presidente aqui também de Olinda, Frank de Melo. Presidente do presbitério, isso. Frank de Melo, desculpa-me. Né, gente? Não vou me estender muito nas minhas palavras, mas eu estava conversando com o meu amigo Jonas Ribeiro. Né, eu só quero parabenizar aqui pelos 50 anos aqui da igreja. Né, vocês que fazem um trabalho excelente aqui dentro da cidade de Olinda. Né, principalmente, né, a gente passou por uma pandemia, eu imagino, né, o trabalho bem feito que vocês fizeram aqui dentro da cidade. Né, queria dizer que o nosso mandato aqui está à disposição, né, a Câmara Municipal de Olinda está à disposição também. O vereador e o presidente aqui da Câmara, Saulo, sabe? Saulo é uma bênção aqui para todos os 17 vereadores aqui presentes. Né, Saulo conduz aqui a toda a sessão aqui, pensando sempre no bem, que é importante vocês saberem disso. Todos os projetos aqui que descem do Poder Executivo, ele sempre é pensado no povo, para ajudar o povo e para levar qualidade de vida para todo o povo olindense. Isso é importante que a igreja saiba também. E quero dizer também, igreja, aqui, que semana que vem, né, foi aprovado aqui também na Câmara esse projeto. Semana que vem vamos comemorar aqui o Dia de Ação de Graças, né, que foi aprovado no ano passado aqui na Câmara. No dia 24 da semana que vem, vamos sair evangelizando aqui os 4 cantos da cidade, né? Quero também agradecer aqui por esse projeto aprovado aqui ao presidente Saulo, também ao vereador Flávio Nascimento, que também estava presente. Né, que essa Câmara aqui é uma benção, gente. Pode ter certeza. Né, desde o início, do primeiro dia que eu sentei aqui, eu disse, Deus, né, coloca projeto, né, que venha beneficiar todo o povo olindense, principalmente os evangélicos. Pode ter certeza. Né, que a gente aqui está à disposição de todos vocês. Viu? Quero agradecer aqui de coração. Pode ter certeza que aqui é um servo de Deus e vai estar à disposição de cada um de vocês. Presidente, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Convido o ex-vereador e vereador, porque quem passa por aqui não deixa de ser vereador nunca, né? É o ex-vereador Jonas Ribeiro
para fazer uso da palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos nesse momento. Eu queria deixar um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Amém. Eu passei nesta casa aqui 16 anos e depois assumi a Secretaria de Transporte e Trânsito, junto na gestão do prefeito Solupécio, e fazia um bom tempo que eu não estava aqui, vim aqui na Câmara. E logo, quando me chamaram para participar da mesa, me colocaram justamente, Saulo, numa cadeira que eu sempre me sentava, fui secretário várias vezes aqui na casa, e sempre era aquele posicionamento. Então veio várias lembranças, né? E uma das lembranças que veio a mim foi em 2015, quando eu estava aqui junto com o pastor Adalto. Fala que ele foi em 2015, não foi, pastor? Completou os 50 anos também da Igreja Presbiteriana de Olinda, e a gente comemorou, fez uma sessão solene aqui, comemorando os 50 anos da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana de Olinda. E hoje estamos aqui comemorando, né, o Jubileu de Ouro também da Igreja Presbiteriana de Peixinho. O pastor Arthur me procurou, um amigo de muitas datas, né? Desde quando ele estava lá na Igreja Presbiteriana, lá em Cidade Itabajara, né? A gente já dava uma assistência. Disse: Jonas, a nossa igreja está completando 50 anos, eu queria fazer uma sessão solene. E eu não tinha dúvida nenhuma, não só como ex-vereador desta casa, como eu sabia que o presidente desta casa, o vereador Saulo Holanda, como também meu amigo Felipe Nascimento, a quem eu procurei para que ele pudesse fazer essa proposição, para que nós pudéssemos fazer essa sessão solene em comemoração aos 50 anos daqui da igreja. Fico muito feliz, meus irmãos, meus amigos, porque eu sei o que a igreja, vereador Saulo Holanda, o papel da igreja evangélica dentro de uma cidade. Muitas pessoas não conhecem, muitas vezes as pessoas pensam que a igreja, ela só está para cultuar e louvar o nosso Deus, mas nós temos um trabalho extremamente importante para a sociedade. Se muitas vezes as pessoas souberem quantas pessoas resgatamos das drogas, quantas pessoas são resgatadas de fome, passando necessidade, e não são os membros da igreja não, são aquelas pessoas que passam ao redor, que passam dificuldades, e que muitas das vezes a igreja, algum irmão, sabe da necessidade daquela pessoa, chega lá para o pastor: olha, pastor, a irmã tal, a pessoa tal, o vizinho da irmã tal, está precisando de um apoio, e a igreja está lá. Casa de recuperação, quantas vezes a gente fazemos o trabalho de apoio às casas de recuperação, o trabalho social que a igreja tem especial, um trabalho que muitas vezes é o papel, muitas vezes, do Estado, e que a igreja executa, né? A igreja, ela tem um papel fundamental na sociedade, e isso, eu me lembro na época da pandemia, e quando estava naquela situação de fechar as igrejas, o pastor Fulano, que estava comigo, a gente teve uma reunião com o prefeito, e a gente não admitia de que as igrejas pudessem fechar. E eu fiz um vídeo, eu falando para o governador, que eles estavam perdendo o maior aliado daquele momento, que era a igreja evangélica. Porque as igrejas fechando, muitas pessoas não sabiam, muitas vezes, a quem procurar. E aí a gente mostrou a necessidade, foi quando foi afrouxando a palavra mais correta, para ver que as igrejas pudessem continuar funcionando, porque a gente sabia o que a igreja podia fazer.
o que a igreja podia ajudar. Quantas pessoas a gente ajudou naquele momento, momento difícil, psicológico, precisando de uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de Deus. E fechar a igreja naquele momento era difícil. E eu sei qual foi o papel da igreja presbiteriana de Peixinhos, de estar lá, naquela comunidade, uma comunidade que necessitava de um apoio. Então, a igreja em si, ela tem um trabalho fundamental, uma igreja que tem colocado as suas portas abertas, não é isso, pastor Arthur? Todos os domingos, durante a semana, na evangelização, na propagação do evangelho, como a igreja ela é fundamental para que a sociedade possa ter uma vida tranquila. É isso que é o papel da igreja, o papel que o pastor tem colocado, levado o amor de Deus às pessoas tão necessitadas. Então, é um momento ímpar, é um momento importantíssimo estar aqui hoje, numa casa, a casa do povo, a casa de Bernardo Vieira de Melo, onde aqui se faz leis, aqui onde aprovamos vários projetos de benefício para o povo, mas aqui também queremos contribuir, agradecer, parabenizar esse trabalho que a Igreja Presbiteriana de Peixinho tem um papel fundamental naquele bairro. Olhem que se não fosse vocês, quantas pessoas estariam ainda em situações difíceis, se vocês não tivessem, a pessoa se converte mesmo, gente. Quantas pessoas mudaram? Tem pessoas na sua igreja que esse homem realmente é crente? Esse homem está aqui na igreja e muda. O evangelho é mudança de espírito, é mudança de comportamento. E eu sei, não só as igrejas presbiterianas, como os batistas, que eu sou membro da primeira igreja batista de Rio Doce, mas assembleanos, quanto a gente tem lutado para que nós possamos ter dias melhores. E esse é o comportamento, esse é a luta, é a dedicação que a Igreja Presbiteriana de Peixinhos. Eu quero, de coração, agradecer, ficar feliz, muito feliz por o pastor Arthur ter me procurado, agradecer ao vereador Felipe por ter nos atendido, em ter marcado essa data aqui em comemoração ao dia do jubileu, em comemoração ao jubileu de ouro da Igreja Presbiteriana. Ele já me falou que já tem um projeto de voto de aplauso que deve estar sendo votado na próxima semana, em comemoração também, ficar registrado nos anais desta casa. E eu só tenho que agradecer o carinho que vocês sempre tiveram para comigo. Mais uma vez agradecer ao presidente desta casa, ao vereador Saulo Holanda, ao vereador Flávio Nascimento, que estão aqui, tiraram do seu tempo para estar junto aqui, comemorando desse momento. Então, gente, que Deus abençoe, que Deus possa trazer paz cada vez mais a cada um de vocês e que Peixinhos possa ouvir cada vez mais da palavra de Deus através desta igreja. Que Deus nos abençoe. Convido o vereador Flávio Nascimento para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. É um momento de muita felicidade. Eu me sinto aqui em casa novamente, né? Porque a igreja de vocês é na outra esquina da minha casa. E para minha felicidade, ter pessoas aqui do rosto, todos conhecidos, a maioria deles, e são pessoas que eu cuido. Primeiramente, Deus que me dá energia para eu cuidar de vocês, lá na minha associação, que fica lá pertinho de vocês. Para representar vocês, vou citar o nome do meu amigo Renato, né, que ele conhece o meu projeto muito bem, que cuido da família dele já há vários anos, e é um orgulho de estar aqui hoje, como vereador, o vereador que cuida da saúde das pessoas. Desde o início do mandato, é um desafio muito grande, eu venho defendendo as igrejas. Eu abracei essa causa desde o primeiro dia. Então eu discuti o projeto dizendo que a igreja era essencial. Primeiro do que o governador. Em março eu fiz isso. Briguei desde o início. E depois o projeto foi copiado pelo governo do estado. Então isso me deixa muito orgulhoso, presidente Saulo, que eu fiz projetos sabendo
que eu estava fazendo o correto. Então, o correto é ajudar as pessoas, aqueles que mais precisam. E é isso que eu tenho feito. É isso que eu tenho andado, dentro do meu bairro principalmente. Caminhado a pé. Meu carro encostado e caminhar, Felipe. Isso não tem preço. Você poder andar, abraçar as pessoas, representando minha amiga Marlene, né, que tem muito, me chama para ir para a igreja, que eu vou lá ainda na igreja, viu? Aguardo que eu vou lá. Mas aqui eu recebo tanta gente atendendo. Sou evangélico também, faço parte da igreja episcopal que fica lá em Jardim Atlântico, na Betesda. Já sou há 9 anos que sou evangélico. E quero dizer a vocês o seguinte, que conte comigo, enquanto eu for vereador desta casa, a igreja vai estar em primeiro lugar. Porque a igreja é que faz o papel do bem. A igreja que faz, que cuida. É só um somatório comigo. Esse mandato vai ajudar cada vez mais a nossa igreja. E quero deixar aqui um parabéns enorme a cada um de vocês, o pessoal do coral, que os pais de vocês passam por mim lá também, então leve esse carinho, esse abraço de um feliz aniversário, que vem muitos anos e mais, cada vez mais. De braços abertos, presidente, muito obrigado. Felipe Nascimento pelo convite de estar aqui. E é muita emoção mesmo, porque fazer o bem sem olhar quem. E minha missão é essa, enquanto eu estiver aqui, é para ajudar o próximo. Muito obrigado a todos. Registrar a presença do vereador que está aqui presente com a gente, irmão Biá, aqui ao nosso lado. E convido agora o presidente do presbitério de Olinda, o senhor Frank de Melo da Penha, para fazer uso das palavras. Graça e paz a todos, irmãos. Gostaria também de fazer uso do texto bíblico que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 3 a 5, diz: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas tribulações que suportais. Irmãos, eu trago aqui um abraço das igrejas que compõem o nosso presbitério. Também, em nome da igreja, cujo pastor também está aqui, o reverendo Adalto, sou presbítero na igreja de Olinda. Então, quando eu cheguei aqui, logo cedo, como foi bom nós encontrarmos os irmãos, sermos conhecidos pelo nome, também momentaneamente pelo carro que estamos agora, podemos não estar no futuro, mas o importante, como eu digo uma vez quando falei com o irmão, ele, presbítero Frank, meu presidente, meu isso, meu aquilo, aí, calma. O mais importante é que eu sou seu amigo. Todas as outras são circunstanciais, mas a amizade é eterna. Então eu trago esse abraço fraterno e amigo da parte do presbitério a todos vocês, irmãos. Ao reverendo Arthur, que está ali, que nós nos conhecemos e sabemos o que é amizade há muito tempo. Desde a época que ele ainda queria ser um candidato ao ministério. Hoje ele é pastor, né? E nós agradecemos a Deus pela vida dele, também de Ida, ali a primeira dama dele, né? E que Deus muitos abençoe, irmãos, nessa caminhada. 50 anos passaram, 50 anos virão, e mais enquanto o Senhor não voltar à sua igreja. Que Deus possa muitos abençoar e fazer prosperar segundo a sua vontade, meu irmão. Deus abençoe. Obrigado também, senhor presidente, pela oportunidade, viu? É a todos os vereadores. Convido agora o pastor Marcos Arthur para fazer uso da palavra.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Salmo 126, verso 3. Quero agradecer a Deus por esse momento tão especial para a Igreja Presbiteriana de Peixinhos, que recebe desta casa a alegria e a honra destes vereadores de uma homenagem pelos seus 50 anos, Jubileu de Ouro. Presidente Saulo, nossa alegria. O vereador Felipe também, nossa alegria. Flávio, ao nosso irmão, amigo também, Jonas, a nossa alegria pela sua atenção em trazer a esta casa, ao presbitério de Olinda, que também conosco está nesse momento, ao pastor Adalto, que eu sempre digo que é como um pai, eu não chamo de pastor, mas sim pastor, mistura de pai com pastor, ao conselho da Igreja Presbiteriana de Peixinhos, que nesse momento de Jubileu de Ouro tem sido um grande amigo, um grande braço, e temos vivido uma comunhão maravilhosa. O vice-presidente, o presbítero Renato, primeiro secretário, o secretário, o nosso presbítero Renato, presbítero Otávio também, que está conosco, um homem que também traz grande experiência ao nosso conselho, e ao presbítero Carlos Moura, que hoje não pode estar conosco devido ao seu trabalho. Com isso, eu quero agradecer a todos que se fazem presente. Primeiramente, a Deus e a todos que compartilham conosco desta alegria, desse momento histórico. O 12 de novembro de 1972, em um domingo pela manhã, aprove o Senhor organizar a Igreja Presbiteriana de Peixinhos. 12 de novembro de 2022, aprove o Senhor permitir essa igreja comemorar os seus 50 anos. A igreja, queridos, como já foi falado por alguns que subiram a tribuna antes de mim, é uma igreja que ela está para a comunidade. Nós temos o conhecimento que Peixinhos é o terceiro maior bairro da cidade de Olinda. Ela é uma igreja que não simplesmente está para as quatro paredes para dentro, mas sim uma igreja que está além das quatro paredes. Nós podemos olhar na sua história que ela ajudou a enfermos, que ela cuidou de necessitados, que ela assistiu socialmente e ainda tem assistido socialmente a muitos, que ela educou e continua educando por meio das Escrituras, e que acima de tudo, além de tudo isso, ela traz o principal para o bairro de Peixinhos: a mensagem do Evangelho, a mensagem que restaura, a mensagem que transforma, a mensagem que salva o ser humano e traz a ele o principal que ele precisa, a vida eterna. Traz à vida dele a alegria de um novo céu e uma nova terra, e a certeza de que não mais passará a eternidade longe do Senhor. A igreja de Peixinhos, ela não é contra o Estado, a igreja de Peixinhos não é contra o município, ela não é uma igreja concorrente contra as autoridades. Ao contrário, ela é uma agência promotora de transformação de vidas. Ela é uma agência promotora no bairro de Peixinhos, na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, na nação chamada Brasil, que está para trazer as boas novas de salvação, que está para trazer as boas novas de transformação à vida do ser humano. Por isso, nós louvamos a Deus, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, nós estamos alegres. E nos alegramos em partilhar com esta casa, nos alegramos em partilhar com esta cidade de toda a nossa felicidade. Por isso, eu concluo esse momento das minhas palavras com o que disse o apóstolo Paulo, com o texto que eu iniciei, Romanos 11:36. A Ele a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação, desde agora e para todo sempre. Que Deus os abençoe.
agradecer mais uma vez. Se tiver alguém que quiser fazer uso da palavra, a gente aqui abre uma exceção. Se tiver alguém, a gente está aqui disponível. Tem alguém que queira? Renato, né? Vou convidar o senhor Renato para fazer uso da palavra e trazer a história dos 50 anos da Igreja Presbiteriana. Eu quero saudar o presidente da Câmara, o vereador Saulo Holanda, o vereador Felipe Nascimento, Flávio Nascimento também, que é nosso vizinho, Jonas Ribeiro, vereador, eterno vereador de Olinda, né? Muito nosso amigo, o presbítero Frank Penha, do presbitério de Olinda, o pastor da nossa igreja. E contar um pouco da história da igreja. Eu, quando cheguei na igreja em 1985, há 37 anos atrás, eu procurei saber o começo da igreja. E aí as pessoas mais antigas falaram, né? Um grupo de irmãos da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, em 1951, vieram evangelizar Peixinhos. E em 1953 fundaram a SAF, uma SAF pioneira. E com o tempo, comprou aquele terreno ali na Avenida Presidente Kennedy, um pastor escocês, que era pastor da Igreja Presbiteriana da Encruzilhada, Victor Pester, comprou aquele terreno ali, e ali foi construído o templo. Eu era menino e ia buscando pessoas estudar, estudava com o filho do diácono lá, Oswaldo Alexandre. Ele disse: eu moro aqui, hein? Se tu mora na igreja, disse: moro aqui na igreja. Depois de muito tempo que eu me converti, encontrei com ele. Disse: mas pastor, eu era crente e não falasse que era crente para mim, cristão, né? Bom, mas aí a igreja comprou aquele terreno, construiu um templo, e era uma congregação presbiterial, era a primeira congregação da Igreja da Encruzilhada, depois tornou-se uma congregação presbiterial, e lá tivemos os pastores que fizeram história. O pastor Josias Faria Silveira foi pastor da igreja de 1966 até 68. Em 1968, a igreja foi um ponto de apoio para a entrega de cestas básicas do então programa de Aliança para o Progresso. Era um projeto dos Estados Unidos da América, do presidente John Fitzgerald Kennedy, e o Brasil recebeu essas cestas básicas, e a igreja de Peixinho foi um ponto de apoio para entregar às pessoas carentes naquela localidade. Em 1968, o pastor Sebastião Moura foi designado pelo Presbitério Norte de Pernambuco, PNPE, na época, para ser pastor, que a igreja se tornou-se uma congregação presbiterial. Ele ficou lá até 1972, quando a igreja foi organizada. Numa manhã de 12 de novembro de 1972, o então relator da comissão que organizou a igreja, pastor Valmir Soares, que foi pastor da igreja de Olinda, Deus me deu o privilégio de participar de comissões que organizaram 4 igrejas, e eu sei como é importante aquele momento histórico de uma igreja ser organizada. O Janga em 2001, Maranguape 2 em 2002, segunda de Peixinho em 2008, segunda de Maranguape 2 em 2017. É um momento histórico, e eu creio que naquela manhã de 12 de novembro de 1972, aqueles irmãos que foram oriundos da igreja da Encruzilhada foram arrolados como membros, comungantes daquela igreja, 49 membros na época. E durante esse tempo, a igreja vem fazendo esse trabalho, não somente de pregar o evangelho, mas também de assistir. Tivemos enchentes que realmente destruíram o templo, praticamente, e ele foi levantado em 1977, novamente. E a igreja veio caminhando sempre com esse propósito de estar interligada com a comunidade. Em 1990, quando teve aquela questão da fome zero, que a cidade de Olinda recebeu cestas básicas, mais uma vez a Igreja Presbiteriana de Peixinhos era um ponto de apoio de entregar essas cestas a muitas pessoas naquela localidade. O bairro de Peixinhos hoje tem 37 mil habitantes no lado de Olinda, 5 mil habitantes no lado de Recife, porque nós somos um bairro de fronteira. São 42 mil pessoas que moram naquele bairro, ou seja, 37 mil em Olinda. E a igreja fez esse trabalho.
Na década de 90, nós também tivemos um trabalho social que era de fazer cursos do SENAC. Tinham os cursos móveis do SENAC e a igreja participou, incentivando a comunidade a fazer esses cursos, né? Não somente dar o peixe, mas ensinar a pescar. E muitas pessoas fizeram curso de cabeleireiro, na área de panificação, e alguns até seguiram a profissão, mas a igreja, mais uma vez, voltada para a comunidade e tendo esse trabalho social. Então, durante esses 50 anos, dos quais 37 eu estou lá, e venho sempre pesquisando um pouco da história, porque é muito bom nós sabermos de onde nós viemos, onde foi que começou tudo, né? Para que essa memória fique guardada. Então, eu quero agradecer também à Assembleia Geral Extraordinária da Igreja, que em 28 de agosto de 2022, me concedeu o título de presbítero emérito. Eu estou no 6º mandato, sexta eleição como presbítero. Quando eu terminar esse mandato, se Deus quiser, estarei completando 30 anos como presbítero da Igreja Presbiteriana de Peixinhos. Estou no 27º ano. E segundo a Constituição da Igreja, no artigo 57, a quem tem esse tempo de 25 anos em diante, a Igreja em Assembleia pode conceder esse título. Eu sou grato, primeiramente a Deus, eu sempre digo, não eu, mas a graça de Deus trabalhando na minha vida e as oportunidades que Ele deu para que eu pudesse servir ao Senhor. Eu aprendi no começo da minha conversão que aquele salmo, aquele versículo da palavra de Deus que diz em Eclesiastes 9:10, tudo que vier à tua mão, faz segundo as tuas forças. E tudo que veio à minha mão, Deus me capacitou. Eu sempre fui contrário a assumir cargos. Eu não quero pisar onde eu não estou sabendo, onde eu não tenho conhecimento. E por isso que eu sempre vou lá estudar. Quando eu fui indicado para ser presbítero da minha igreja, disse, olha, eu resisti ao pastor na época, dizendo, olha, é uma responsabilidade muito grande, porque nós somos co-pastores, mas eu não quero estar pisando num terreno, eu sou do Exército, eu quero estar pisando num terreno onde eu conheço, né? Então, eu fiz um curso de teologia à distância, do Instituto Bíblico Eduardo Lani, lá de Patrocínio, em Minas Gerais, para poder me capacitar a essa função. E aí, Deus me deu a oportunidade de ser representante da igreja no presbitério diversas vezes, de ser secretário presbiterial de mocidade em 94, de adolescente em 95, de 99 a 2004 como secretário presbiterial de SAF, de ser representante da igreja no Supremo Concílio em 94 na Universidade Presbiteriana da Mackenzie, em São Paulo, em 2002 lá com o pastor Adote na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e agora em 2018 em Águas de Lindóia. Então, vejo tudo isso, não eu, mas a graça de Deus trabalhando na minha vida, porque um dia eu tive um encontro com Cristo naquela igreja da Avenida Presidente Kennedy, em 1410, em Peixinhos. Sou grato a Deus por aquela agência do Reino de Deus aqui na terra, em que nós fazemos parte. Não somente eu, mas todo esse povo aqui, a maioria que fazem parte daquela igreja, como membros de lá. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a Deus pelos 50 anos, e se Deus quiser, se Cristo não voltar, a gente completa os 75 anos, 100 anos, né? Então, por isso que eu agradeço. Agradeço a oportunidade do vereador Saulo Holanda, também lá de Peixinhos nós conhecemos, né? Assim, só de vista, mas agora estou conhecendo falando, né? E os outros que eu já conheço, o Flávio e Felipe, que a gente teve no grupo lá, se comunicando, e a gente está sempre em contato. Jonas, que sempre está lá na igreja de Peixinhos, é um grande amigo nosso, de muita gente em Peixinhos. Por isso eu agradeço essa casa que nos dá a oportunidade e homenageia a igreja de Presidente de Peixinhos por esses 50 anos, esse jubileu de ouro. Muito obrigado pela oportunidade. Convido a senhora Marlene para fazer o uso da palavra. A graça e a paz para todos. É com imensa gratidão que nós estamos aqui hoje reunidos, unidos num só propósito,
de proclamar o Evangelho, como nós temos feito no nosso bairro e os outros também em outros bairros, né? Os outros pastores que estão aqui, o pastor Adalto aqui em Olinda, o Frank, ele é também aí presbítero, e sempre nos visita lá, quando o pastor às vezes não pode ir. Eu estou grata a Deus por fazer parte dessa história, entendeu? Eu jamais pensaria numa coisa dessa, mas Deus é quem derrama graça sobre as nossas vidas. Quero agradecer ao meu pastor, Marcos Arthur, pelo ensino da palavra, pela exortação que ele dá à igreja, tudo para a glória de Deus. Os demais pastores, eu não conheço as pregações, mas que Deus seja na sua vida e que façam crescer na graça e no conhecimento. Quero agradecer também ao meu amigo, antes de ser vereador, ele já era meu amigo, Flávio Nascimento, porque na rua que ele mora, eu já estou morando há 15 anos, e não assim querendo dar honra, dar mérito a ninguém não, mas quando eu sofri o meu acidente em 2007, ele foi uma ponte, primeiro, depois ele foi uma ponte, e até hoje ele está sendo na minha vida e na vida de todos que precisam dele. Flávio, ele não deixou o trabalho dele em vão. Ele, como a gente sabe, ele não conseguiu se eleger por 2 anos, mas o trabalho dele ele não parou. Eu digo porque eu moro vizinha a ele. Flávio, eu te amo de coração, viu? Por tudo que você já tem feito por mim e pelo que você faz nas comunidades, entendeu? Seja essa pessoa, como eu disse a você, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Siga o alvo, que é Cristo. Obrigada pela oportunidade. Quero aqui agradecer mais uma vez a Deus por esse momento, a presença de todos vocês. Essa casa feito nosso amigo e vereador que passou por aqui com a gente, o vereador Jonas Ribeiro, falou, essa casa é a casa do povo, é a casa de vocês, e aqui a gente, com a graça de Deus, não tem dificuldade nenhuma. Quem é temente a Deus e quem tem Deus no coração, sempre vai usar a palavra, vai ajudar sempre o próximo, porque a gente só tem reconhecimento e riqueza com a palavra de Deus. Então, quero aqui registrar mais uma vez a presença aqui do vereador e amigo Flávio Nascimento, o irmão Biá, que está por ali, do amigo Jonas Ribeiro, do pastor Marcos Arthur, do pastor Adalto Lins, do amigo que usou a palavra ali, o senhor Renato Jorge, desculpa, está aqui. Renato Jorge e do senhor Frank de Melo Penha. Agradecer mais uma vez a presença de todos que estão aqui e, em nome de todas as mulheres, a irmã Lucicleide, que está aqui presente, que é a esposa Lucileide, né? Lucileide está aqui presente com a gente. Em nome dela, em nome da irmã Marlene, agradeço a todos vocês que estão aqui. E vou pedir ao pastor Adalto para fazer um Pai Nosso, né? E impetrar, feito a bênção apostólica, para a gente encerrar a nossa sessão. Obrigado. Fiquem com Deus. Acredito eu, senhor presidente, ser o decano desta casa, agora reunido.
Eu estava vendo ali que tem até uma dupla na mesa, Felipe e Flávio. Eu fiz questão de vir aqui para a tribuna para abençoar vocês. Eu faço em nome de Deus. Essa tribuna já ocupei uma vez, quando nossa igreja foi homenageada. Propositura na época do vereador Jonas. Mas para mim, o momento áureo desta casa é justamente agora, quando nós vamos impetrar a bênção, chamada bênção apostólica, sobre todo esse povo. Eu acredito, senhor presidente, que é por isso que esta casa tem sido abençoada, porque várias pessoas receberam títulos e várias igrejas já foram aqui homenageadas, nunca perseguidas jamais. E espero em Deus que jamais o seja, porque conforme foi colocado aqui, as igrejas são parceiras, cuidando também do povo. Então nós vamos orar, e depois da oração impetrarei a bênção sobre todos, esperando que o Deus de todos nós, o Deus soberano, possa continuar abençoando não somente a Igreja Presbiteriana de Peixinhos, que comemora o seu jubileu de ouro de organização eclesiástica, mas que abençoe também esta casa, continue abençoando, sob a direção do senhor presidente e nas lutas diárias dos senhores vereadores, que tanto tem a fazer pelo povo. Oremos. Ó Deus soberano, justo e bom, Tu que és o Deus de misericórdia, mas és o Deus de justiça também, Tu que és o Deus presente nesta reunião e que estás presente em todos os momentos onde o Teu nome é invocado com sinceridade de coração. Nós queremos Te agradecer pela existência da Igreja Presbiteriana de Peixinhos, pelos 50 anos de organização eclesiástica. Queremos Te agradecer pelo reconhecimento desta casa, reconhecendo o trabalho árduo, difícil, que esta igreja tem realizado. Queremos interceder nesta hora, não somente pela igreja, mas principalmente por esta casa de vereadores. E queremos Te pedir em nome para a glória do Senhor Jesus, Senhor de todos nós, que aqueles que têm uma missão tão difícil quanto de legislar e também de fiscalizar o poder executivo, possam fazê-lo com galardia, com sinceridade, com honestidade e com justiça, cumprindo parte do que reza nas leis desta casa. Queremos Te agradecer por este momento histórico e queremos Te pedir, Senhor, que abençoe a cada um de nós, levando-nos agora para os nossos lares debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia, livrando a todos nós de todos os males. E que esta igreja, a Igreja Presbiteriana de Peixinho, possa continuar o seu trabalho com amor, com fé, com esperança, como tem feito até este momento. Tudo isso nós Te agradecemos em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E que a graça
o amor, o poder, a comunhão e as ternas consolações do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com a Igreja Presbiteriana de Peixinhos, seja com esta Casa de Vereadores, seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Então, não tendo mais o que deliberar, agradecer mais uma vez a Deus e a todos presentes que fez essa sessão solene hoje e registrar também que na próxima semana o vereador e autor do voto e aplauso vai fazer a entrega a vocês na próxima semana. Obrigado e fiquem com Deus e encerram essa solenidade. Obrigado.